Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, infalível e inerrante Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e toda semana, às segundas-feiras, nós estamos disponibilizando aqui um vídeo, uma aula sobre a revista de adultos que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso comentário é um comentário distinto, porque nós comentamos todas as lições em 10 tópicos que podem ampliar sua aula, ampliar seu conhecimento, obviamente, e ampliar a percepção da nossa lição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, que é importante também. O like não é para mim, né? O like é para o canal que está disponibilizando um conteúdo que você acha relevante, e o YouTube vai também entender que se o público acha relevante, é porque é relevante mesmo, e ele vai repassar esse vídeo para outras pessoas. Nossos cumprimentos aos irmãos que nos assistem por outras plataformas, como o AD Alagoas, que sempre disponibiliza o nosso vídeo, também a Rádio Web Capital e a Rádio Web Gênesis, que também disponibilizam essas nossas aulas, e também a Rádio Farol FM 90.1, aqui de Maceió, Alagoas. Deus abençoe, então, a todos. Nós estamos, então, irmãos, chegando ao final do ano e, claro, a nossa última lição. Nós estudamos durante todo esse quarto trimestre de 2024 sobre as promessas de Deus e hoje vamos estar estudando as promessas de Deus são infalíveis. Graças a Deus. As promessas dos homens falham, mas as promessas de Deus, elas são infalíveis. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Conforme está escrito em Números, capítulo 23 e o versículo 19. A verdade prática nos diz, as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Nossa leitura bíblica se encontra no livro dos Salmos, e aí nós vamos ler o Salmo 102, versículos 25 a 27, e vamos ler também na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 13. Passaremos a ler o texto continuado. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nossa lição, então, queridos, dispõe aí de uma introdução, que vai dar uma visão geral da nossa lição. O nosso comentarista trata no primeiro tópico sobre Deus é infalível. E aí o subtópico 1, a infalibilidade de Deus. Subtópico 2, uma promessa infalível. Subtópico 3, a palavra infalível de Deus. O tópico 2, vai tratar sobre Deus não mente nem se arrepende. Subtópico 1, Deus não mente nem se arrepende.
Subtópico 2, Deus se arrependeu. Subtópico 3, uma aparente contradição. Terceiro tópico, as infalíveis promessas de Deus. Subtópico 1, um plano glorioso. Subtópico 2, a eternidade. E o subtópico 3, esperança forjada na promessa infalível de Deus. E, por fim, a conclusão. Está aí o conteúdo da lição, muito bem comentada, né? Esta lição ela é comentada pelo muito digno pastor Elinaldo Renovato, que é alguém muito experiente, muito competente naquilo que faz. E nós vamos então fazer o nosso comentário em 10 tópicos, onde a gente cria esses tópicos e muitas vezes reforçamos com o que é tratado na lição. O meu maior cuidado, minha maior preocupação é para o título da lição não estar dizendo uma coisa e eu estar comentando outra coisa. Então, o primeiro tópico que eu pontuei aqui foi o seguinte: promessas infalíveis, porque Ele é Deus. É um primeiro aspecto para nós analisarmos. Porque os homens falham? Porque eles são falíveis, né? Muitas vezes não é nem tanto a maldade humana, mas o pecado que habita no homem, a fragilidade humana. Quando eu digo assim, não a maldade humana, eu estou dizendo que muitas vezes não é intencional, mas pela natureza caída do homem, não é? Pela presença do pecado, pelas muitas seduções, pelo medo e etc., o homem muitas vezes não cumpre aquilo que prometeu. Mas Deus é infalível porque Ele é Deus. Tiago escreveu dizendo que toda boa dádiva vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Veja que o nosso texto áureo, que trata sobre Números 23, 19, vai dizer assim: Deus não é homem para que minta. Então, Deus não é homem, Ele é Deus. Nem é filho de homem para que se arrependa. Então, Deus é Deus, o Deus infalível, o Deus que não erra, o Deus perfeito. Né? Muito bem. No nosso plano de aula, na introdução, está dizendo assim, isso é no plano de aula, na lição de mestre, diz assim: o nosso estudo mostrou que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. É nesta natureza em que seus atributos são manifestados que suas promessas estão fundamentadas. Então, quem prometeu é onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente, pode todas as coisas, não é? E é onipresente, está onde Ele está. O tempo de Deus é a eternidade. Ele está onde Ele quer estar em qualquer tempo. Para Deus não tem presente, passado e futuro. Muito bem. Também na parte de motivação, ainda no plano de aula, né, que é fornecido aos mestres e aos professores, está dizendo assim: a Bíblia revela o nosso Deus como um ser absoluto, infalível e imutável. Por isso, tudo o que Ele diz não pode falhar. Todo o seu projeto é glorioso, pois Ele habita a eternidade. Sua dimensão de tempo é completamente distinta da nossa. Com base nessa realidade bíblica, é que a promessa de Deus está fundamentada. Por isso, ela não falha. Então, queridos, primeiro, promessas infalíveis, porque Ele é Deus. E aquilo que Deus promete, Ele não vai falhar, não vai faltar. Segundo lugar, eu coloquei promessas infalíveis, porque Deus vela sobre a sua palavra. Nós temos a leitura diária, na leitura de terça-feira, nós temos aqui o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, onde o Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Além da sua própria essência e natureza ser de um Deus perfeito, Ele ainda vela, Ele toma conta para que suas promessas não falhem. Tópico 1 e subtópico 3, vamos ver aqui a seguinte declaração. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Como é que está escrito lá? Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu
de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Esse texto está no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, e o versículo 56. Muito bem. Terceiro tópico, estamos tratando sobre as promessas de Deus são infalíveis. Terceiro, promessas infalíveis por estar presa a um propósito determinado. Não é? Às vezes nós humanos, os homens, nós fazemos uma promessa de que iremos executar aquilo que está lá na frente. Para Deus não tem nada lá na frente. Deus não está preparando coisa nenhuma mais. Tudo que Deus tem para nós já está preparado. Glória a Deus. Se nós ainda não recebemos, é porque nós é que não estamos preparados para receber. Então Deus faz tudo com um propósito. Quando Ele firma a sua promessa, o propósito e a eficácia desse propósito já estão prontos. Então, promessas infalíveis por estar ou estarem presa a um propósito determinado. Vamos ver o que diz a verdade prática? As promessas de Deus são infalíveis porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Foi o que Jó falou lá no capítulo 42. Ele disse assim: nenhum dos teus planos, ó Deus, pode ser frustrado. Então, as promessas de Deus são infalíveis por estarem presas a um propósito determinado. Apocalipse 13:8, eu marquei já aqui na Bíblia para ficar mais rápido, vai nos dizer assim, que adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Foi que Jesus morreu lá na fundação do mundo? Não, ele morreu nos seus dias, quando ele desceu como homem e tudo. Mas aqui diz que ele morreu desde a fundação do mundo, porque o projeto estava pronto, determinado, infalível, irrevogável, desde a fundação do mundo. É uma questão de tempo, Deus entrar, sair do seu tempo eterno, e entrar no nosso tempo, que é um tempo cronos, tempo de relógio, né? Os episódios acontecem, né? Aí à nossa vista, né? À vista dos homens, Jesus morreu crucificado e etc. Mas o plano de Deus está elaborado antes da fundação do mundo. Terceiro tópico e subtópico primeiro, nós vamos ver aqui também uma outra posição muito boa do autor da lição. Ele fala aqui onde terceiro tópico, as infalíveis promessas de Deus. Ele diz o seguinte: a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, olha aí. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Então, meus queridos, Deus trabalha com propósito, né? E propósito que não pode ser frustrado. Muito bem. Quarto lugar, promessas infalíveis por serem antifrustração, né? As promessas de Deus são antifrustração. As promessas de Deus, elas já trazem a marca. Não podem ser frustradas, né? Então, não tem como ser frustrada. Jó vai dizer, né, aqui é apenas fundamentando aquilo que Jó falou, né? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, vamos lá, repetindo. Primeiro, promessas infalíveis, porque ele é Deus. Um Deus absoluto, um Deus perfeito. Segundo lugar, promessas infalíveis, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus ainda cuida, toma conta, vigia sobre a sua promessa. Terceiro lugar, promessas infalíveis por estarem presas a um propósito determinado. Quarto lugar, promessas infalíveis por serem antifrustração.
Se a promessa é do homem, você tem que colocar um pé atrás, não é? Confie desconfiando, né? Porque o homem é falível. Nós temos aí os políticos, quando prometem, né? A gente fica com um pé atrás, né? Vamos ver se ele vai cumprir. E muitas vezes não cumpre. Uns cumprem, outros não. Mas na nossa vida é quase que impossível, né? Você não falhar em uma das suas promessas, tendo em vista a sua estrutura, não é? Que é uma estrutura debilitada pelo pecado. Mas as promessas de Deus são anti-frustração, elas já vêm com selo de qualidade. Aqui nunca vai ser frustrada. Quinto lugar, promessas infalíveis porque são feitas em amor. Amor para nós é algo estranho, né? O amor nosso está muito ligado a gostar. E gostar não é amor. Amor é uma coisa, gostar é outra. Amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Este amor é o amor ágape. É o amor de Deus, é o amor sacrificial. É o amor que o mundo não conhece. É um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? E etc. Isso está lá no capítulo 13, se não estou enganado, 1 Coríntios 13, onde Paulo dá a melhor, talvez a melhor declaração de todos os tempos, que ele fala inspirado pelo Espírito Santo, sobre a questão do amor. Então as promessas de Deus são infalíveis porque são feitas em amor. O amor ágape de Deus é um amor eterno, né? E tudo que Deus faz por nós, tudo que Deus promete a nós, tudo que Deus deseja para nós é em amor. Por isso que tudo funciona, tudo dá certo. Onde há amor, tudo dá certo, né? Os nossos desentendimentos, né? Nossas rupturas de casamento e nossas brigas, nossas intrigas e etc., né? Tudo isso é porque falta o amor genuíno de Deus. Onde há o amor de Deus, não há confusão, não há intriga, não há inveja, não há descumprimento do que se promete e etc. Então, como as promessas de Deus são dosadas por esse amor maravilhoso de Deus, Deus é amor. Alguém disse, amor é uma pessoa, Deus é amor. Então, as promessas são infalíveis porque são feitas em amor. Sexto lugar, eu coloquei aqui promessas infalíveis que nos fazem confiar e descansar. Olha que coisa linda, né? Você tem uma promessa de Deus e você descansa, né? Quem tem promessa de Deus pode descansar, né? Às vezes nós somos tomados por ansiedade, até desespero muitas vezes, pela fragilidade humana, pela estrutura humana. Mas aqui, meus irmãos, todo crente cheio do Espírito Santo, ele não é tomado dessa ansiedade, dessa desconfiança. Ele sabe o Deus a quem serve. Então, essas promessas infalíveis, elas nos fazem confiar e descansar. Vamos ver no plano de aula, no quesito aqui, aplicação, que vai dizer assim, quem tem a sua esperança ancorada nas promessas de Deus, faz uma caminhada segura, glória a Deus, sabendo que nada neste mundo é capaz de roubar de nós o que Deus prometeu. Nas promessas de Deus, erguemos a nossa motivação na vida e caminhamos rumo à cidade celestial. Eu sempre digo isso. Eu não tenho medo, né, e não desejo o que você tem, porque o que você tem é seu. Se o que eu tenho é meu, ninguém toma. Aquilo que Deus prometeu para mim, ninguém consegue tomar. E se alguém meter a mão e ficar aí algum tempo com o que não é dele, no devido tempo vai voltar para as minhas mãos. Se eu estou com alguma coisa que não me pertence, não foi Deus que me deu, isso vai voltar para a mão do dono dela. Não é? Por isso que muitas vezes quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele diz, meu Deus, depois que eu aceitei Jesus, já perdi tanta coisa, o que é que está havendo? É porque muitas vezes foram coisas mal adquiridas e estão voltando para a mão dos seus verdadeiros donos. Agora, eu duvido alguém tomar aquilo que Deus reservou para mim desde a eternidade. Isso, irmãos, nos faz descansar, isso nos livra da competição,
Isso nos livra da inveja, do ciúme, da ganância e de uma série de coisas, né? Essas coisas é para quem não tem Deus, para quem não conhece o Deus Todo-Poderoso. Quem conhece o Deus Todo-Poderoso sabe que o que é seu, e se foi Deus que deu, ninguém toma, né? Então, e se Deus prometeu que vai dar, fique seguro, porque essa coisa vai chegar até você. E se tiver alguma coisa na frente, tem 3 opções: sair da frente para a promessa chegar, se alinhar com essa promessa para chegar junto com ela, ou ficar na frente e morrer atropelado, infelizmente, né? Então, o que Deus determinou para mim, o que Deus preparou para mim, as promessas de Deus na minha vida, elas, nesse Deus, e essas promessas são infalíveis, elas me fazem descansar no Senhor. Então, nós já vimos aqui na aplicação, né? Vamos olhar aqui o Salmo 37, versículos 4 e 5, que é um texto que a gente já tem memorizado, né? Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos ver aqui o nosso auxílio devocional, onde diz que Deus é fiel. Talvez você esteja enfrentando águas profundas e duras provações em sua vida. Se este for o caso, caro amigo leitor, busque a Deus e confie em suas promessas. Uma tranquilidade e paz sobrenaturais estão ao seu alcance em qualquer situação. Que maravilha! Elas são suas, é só apropriar-se delas. Entregue-se a Deus e às suas promessas e confie verdadeiramente nele, e essa paz será sua. Ele lhe dará forças. Deus é fiel. Que texto maravilhoso. Muito bem, vamos então para o nosso 7º ponto. Nós colocamos aqui promessas infalíveis que geram credibilidade. Os irmãos sabem que quando você conhece alguém que tudo que trata cumpre, tudo que compra paga, tudo que ele acerta com você, ele é fiel no cumprimento daquilo que ele acertou, isso gera nesta pessoa credibilidade. O que é a credibilidade? A credibilidade, ela é fruto de um conjunto de ações coerentes, né? De um conjunto de ações bem cumpridas, no tempo certo, né? Tudo organizado, tudo direitinho. Isso gera credibilidade. Se você compra numa mercearia, compra num mercado, compra no açougue e diz, olha, todo dia 5 eu venho pagar você aqui. E todo dia 5 em ponto você paga. Isso vai gerar ao seu favor credibilidade. Então, as promessas infalíveis de Deus geram credibilidade. Por isso que o nosso Deus é denominado de Deus fiel. Vamos ver o nosso auxílio teológico. Na sua parte ali do 2º parágrafo, vai dizer assim: o alicerce da esperança do crente procede da natureza de Deus, de Jesus Cristo e da palavra de Deus. As Escrituras revelam como Deus sempre foi fiel. Olha aí, o nome disso é credibilidade. No passado, as Escrituras revelam como Deus sempre foi fiel no passado ao seu povo. O Salmo 22, por exemplo, revela a luta de Davi numa situação pessoal crítica que ameaça a sua vida. Todavia, ao meditar nos feitos de Deus no passado, ele confia que Deus o livrará. E aí ele vai dizer assim: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. O poder maravilhoso que o Deus Criador já manifestou em favor do seu povo está exemplificado no Êxodo, na conquista de Canaã, nos milagres de Jesus e dos apóstolos, e em casos semelhantes, os quais edificam a nossa confiança no Senhor como nosso ajudador. Podemos dizer que o nosso Deus é um Deus de credibilidade, porque nosso Deus tem uma história de fidelidade. Por isso, ele desfruta de credibilidade. Promessas infalíveis que revelam a imutabilidade de Deus. É um atributo
também de Deus, a sua imutabilidade, né? Eu citei, se eu não me engano, é Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Hebreus 13,8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Jesus Cristo é Deus. Então, essas promessas infalíveis, toda promessa de Deus se cumpre? Se cumpre. Por quê? Porque Deus é um Deus imutável. Aquilo que ele diz, como diz aqui o nosso textuário, porventura, diria ele não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Obviamente que não. Tópico 1 e subtópico 1, vamos ler aqui ainda. A infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda. Ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Vamos para o penúltimo tópico, do nosso comentário aqui. Promessas infalíveis em seu tempo. Guarde bem, as promessas de Deus, elas estão aliadas a um tempo de Deus. Muitas vezes nós nos precipitamos e muitas vezes nós queremos comprometer a promessa de Deus por causa do nosso vexame, não é? Nosso vexame não, por causa da nossa ansiedade, não é? Como diz aqui no Nordeste, o avexado, né? E há um adágio popular que diz assim que o apressado come cru, né? Então, é preciso ter paciência, ter perseverança, né? E aguardar o tempo de Deus. As promessas de Deus estão casadas com o tempo de Deus. Então, alguém pode dizer: Deus não cumpriu a promessa que me fez. Deus falou, isso não aconteceu. Bom, meu querido, minha querida, chegou o tempo desta promessa ser cumprida? Muitas vezes não chegou o tempo. Tópico 1 e subtópico 2, nós vamos ver aqui que diz assim: uma promessa infalível. Em 2 de Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. Então, não é que Deus é falível em suas promessas. Deus é infalível. Agora, suas promessas estão, claro, adequadas ao tempo de Deus. Muito bem. Vamos então para o nosso último tópico. Apenas para fechar, não coloquei aqui nenhuma referência. Eu coloquei aqui promessas infalíveis para a glória de Deus. Ora, irmãos, se todas as coisas, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo isso seja para a glória de Deus. Tudo que Deus faz, faz para a sua própria glória. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Tudo que Deus faz em nós deve se refletir na glória de Deus. Então, essas promessas sendo infalíveis, o nome de Deus é glorificado. Assim como o homem, quando não cumpre as suas promessas, ele é envergonhado, muitas vezes desclassificado, o nosso Deus, na medida em que cumpre as suas promessas, em infalibilidade. Isto tudo concorre para a glória do seu nome.
E enquanto estivermos fazendo tudo para a glória de Deus, né, nós estaremos também seguros, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus é, tudo que Deus faz em nós, tudo isto deve concorrer para a sua glória. Queridos e amados irmãos, ficam então aí esses 10 tópicos para você, né? Que Deus abençoe todos vocês grandemente. Esta lição está saindo depois do Natal, mas eu espero que vocês tenham um Natal maravilhoso, apesar que a lição vai ser disponibilizada na segunda-feira, né? O Natal é quarta-feira, então eu quero desejar a você que vai assistir antes de quarta-feira um Feliz Natal, aos que assistirem depois, que você tenha tido um Natal abençoado, e desejo a todos um ano novo, próspero, um ano novo com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, e que Deus possa surpreender as suas melhores expectativas. Um abraço carinhoso a todos, do pastor Walter Pereira, muito obrigado, né, pela audiência, por aqueles que nos assistem, né, que nos ouvem pelo rádio. Que Deus os abençoe, por vocês terem paciência, né? Aqui as minhas desculpas, porque eu gostaria de fornecer algo melhor para vocês, mas eu estou dividido com muitas coisas, são muitos trabalhos, direção de igreja, coordenação de região, uma agenda também recheada, e fica muito difícil para a gente se dedicar exclusivamente para isso. Mas, se nós estamos lhe servindo, ainda que na nossa simplicidade, nós ficamos muito felizes. Deus abençoe a todos, né? Até o ano que vem, com uma nova lição, e que Deus nos abençoe grandemente.